Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, viva Jesus, viva Maria, Rainha, Mãe e Irmã do Carmelo. Eu sou Anderson Virgílio, pertenço à Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares, na comunidade São José em Aparecida. Hoje nós vamos falar do quinto mandamento, que é não matarás. Está em Êxodo 20, 13. E o mandamento ele diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Aquele que matar terá de responder ao tribunal dos homens e o tribunal de Deus, né? Eu, porém, vos digo, aí o próprio Cristo vai dizer, lá em Mateus 5, 21, 22, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Então nós temos que tomar cuidado com esse mandamento, que não é somente matar, mas também no momento em que eu me encolarizo, né, contra o meu irmão. É o momento em que eu falo mal do meu irmão, em que eu desejo o mal dele, em que eu produzo uma calúnia contra ele, em que eu projeto alguma coisa contra o meu irmão. Eu também estou ferindo o quinto mandamento da lei de Deus. Então Jesus Cristo foi fantástico ao dizer que eu tenho que amar o meu irmão, né? E aí nós podemos pensar nesse quinto mandamento sobre a legítima defesa, tá? E o mandamento ele vai falar que a ação de defender-se pode acarretar um efeito duplo, que é a conservação da própria vida, o outro é a morte do agressor. Porém, ele quer dizer que desses dois efeitos, o que eu tenho que preservar é o primeiro, ou seja, conservar a minha vida. Então, na minha legítima defesa, o meu propósito não é matar, é me defender, tá? E isso é um direito, é um dever que eu tenho de me defender. Eu tenho que me defender, você tem que se defender, né? Porque senão eu acabo entregando a minha vida. Tá bom? O amor a si mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade. Então, o que eu tenho que... É um princípio eu me amar. Então, eu vou me defender por amor a mim mesmo, por proteger a minha vida. Por que eu tenho que me defender? Por que eu não posso matar, né? Porque a vida humana é sagrada. Porque desde a sua origem ela encerra a ação criadora de Deus. Ou seja, a vida humana é sagrada, ela não é minha. A gente não tem posse nem da nossa própria vida, nem da vida do meu próximo. Ela é sagrada, ela é de Deus. Eu não posso limitar o meu tempo de vida aqui na Terra. Eu não posso diminuir, eu não posso tirar a vida do outro, eu não posso matar, eu não posso entregar a minha vida porque ela é de Deus. É Deus que vai definir o nosso tempo aqui na Terra. Com isso, a legítima defesa pode ser não somente um direito, mas um dever grave, tá? Então é um dever grave para aquele que é responsável para a vida de outros. Olha que interessante. Então é um dever grave, por exemplo, um policial. Para mim, que eu sou responsável pela vida do meu filho, que eu que cuido, eu que trago a educação, eu que trago os recursos, a vida da minha família, da minha esposa, é um dever meu, é um dever do bombeiro, né, preservar a vida. E quanto ao aborto, né, como nós vimos lá, a vida não é nossa.
Então, a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da sua concepção. Então, quando há a concepção, quando se juntam o óvulo e o sêmen, ocorre a concepção. Ali, nós temos que respeitar a vida humana, né? Desde o primeiro momento da sua existência. O ser humano deve ser reconhecido os seus direitos de pessoa. Olha aí, os direitos de pessoa. Qual é o direito daquela pessoa, após aquela concepção? O direito à saúde, né? O direito até mesmo a uma família, ela tem direito a ter uma família. Então a vida daquele ser, ela tem que ser respeitada. A gente não tem autonomia para abortar, para tirar a vida de uma criança que está no útero materno, né? A partir da sua concepção. Quanto à eutanásia, né? Nós podemos ver que no catecismo é moralmente inadmissível a eutanásia. O suicídio, o ato de eu querer me suicidar. O suicídio, ele pode acontecer, né? Por exemplo, pelo vício. Pelo vício da droga, pelo vício do alcoolismo, por outros vícios, por modelos errados. Às vezes você lê um livro, vê uma novela, vê um filme e cria um certo modelo, e aquele modelo pode te levar ao suicídio. A ambição desenfreada, às riquezas ou aos prazeres, somente os prazeres nos dias de hoje, no século XXI. Quantas pessoas estão suicidando por causa dos seus prazeres, né? A falta de fé. As pessoas acharem que a vida ela é somente aqui, que não tem uma extensão, né? O sofrimento nessa vida. Esses são alguns motivos que levam ao suicídio. Mas só que o catecismo ele diz: cada um é responsável por sua vida diante de Deus, que ele a deu e que dela é sempre o único soberano Senhor. Como nós falamos, a vida não é nossa. E aqui está falando que o Senhor é o soberano. Nós somos responsáveis por essa vida. É o catecismo que está falando, cada um é responsável pela sua vida diante de Deus. Na frente de Deus. Eu temendo a Deus, eu respeitando a Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor da minha vida, eu sou responsável pela minha vida. Eu tenho que zelar pela minha vida para Deus. Lembrando que Deus nos deu o corpo e nos deu a alma, né? Na fecundação, Ele cria o corpo no útero materno e naquele corpo Ele nos dá a alma. Então nós somos responsáveis por esse corpo. E aí nós temos que tomar cuidado com os nossos vícios, com o nosso bem-estar, né? Com as nossas desordens, com as nossas paixões, com a nossa saúde. Eu sou responsável com a nossa educação, querer sempre o melhor, querer sempre alcançar mais, né? E aí nós temos alguns casos, como um suicídio por distúrbio psíquico, que eles podem ser, não se deve se desesperar na salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes a ocasião de um arrependimento e salutar. Ou seja, nem todas as pessoas que suicidam, elas vão para outros caminhos. Deus pode dar um arrependimento para ela. Deus pode entender o motivo. Às vezes a pessoa está doente, está presa numa cadeia, e ela vê que o único motivo dela suicidar, dela resolver o suicídio. Deus pode sim, né? Pode sim dar-lhe a salvação, um arrependimento, né?
Então, às vezes, a gente acha fulano de tal se suicidou, foi para o inferno. Não, a gente não sabe. Nosso Deus é de misericórdia, de amor. Ele pode sim perdoar, dar uma oportunidade. Também nós aí, nesse mesmo mandamento, o respeito à dignidade das pessoas. Nós temos que respeitar a dignidade das pessoas, né? Não levar aquelas pessoas ao escândalo, né? O respeito à saúde. Nós temos que respeitar a nossa saúde, a saúde do meu próximo, contribuir por aquela saúde. O respeito às pessoas e a pesquisa científica. Quantas pesquisas são benéficas à saúde, ao homem, ao bem-estar, à sociedade? O Caetano diz que nós temos que respeitar as pesquisas. O respeito aos mortos. Deve-se dispensar atenção e cuidado aos moribundos para ajudá-los a viver seus últimos momentos na dignidade e na paz. Devem também ser ajudados pela oração dos familiares, né? Então, rezarmos pelos doentes, para aquelas pessoas que estão na fase terminal, né? Dar-lhe ali uma morte digna, contribuir para um final de vida digno. É um dever nosso como um católico, como cristão, né? Contribuir por aquela pessoa que está morrendo, mas que ele morra com dignidade, morra, né, até mesmo no caminho da salvação, né, levando um padre para poder rezar junto com aquela pessoa, né, buscar o caminho da salvação daquela pessoa que está doente no final de sua vida. E também evitarmos a guerra, né? Mas não é somente a guerra entre países, mas os problemas, né, as dificuldades familiares. O quinto mandamento proíbe a destruição voluntária da vida humana, né? Por causa dos males e da injustiça que toda guerra acarreta, a Igreja insta cada um a orar e agir para que a bondade divina nos livre da antiga escravidão da guerra. Então, quantas coisas poderão ser resolvidas sem guerra? Para isso, nós temos que rezar, nós temos que orar, para que possamos sair das cadeias da guerra. Sabe, não podemos acreditar que a única solução é uma guerra, é um conflito. Saímos disso e a oração nos encaminha, tá? Então eu espero ter atendido aí no quinto mandamento da lei de Deus. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo, que você dê o like, preciso que você se inscreva no canal. A sua inscrição é muito importante, o seu like é muito importante, o seu compartilhamento. Como eu digo sempre, às vezes você quer evangelizar e não sabe como evangelizar. Evangeliza compartilhando esse vídeo. Com esse vídeo, você pode salvar uma vida, né? Você pode instruir uma mãe que às vezes está sofrendo porque o filho se suicidou. Mas quem sabe esse filho, com esse vídeo, você mostra para essa mãe que talvez o filho dela esteja morando com o Senhor, que o Senhor tem os seus caminhos para abençoar, para perdoar. Amém? Fiquem com Deus e Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.